caro aluno, você que está aí do outro lado, mais uma vez aqui com a gente no Diferencial, correndo atrás do seu sonho, que é se tornar funcionário público e curtindo as aulas de História de Goiás. Eu espero que você esteja curtindo. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você aí nesse esforço. Bem, pessoal, é o seguinte, a gente na última aula, a gente estudou a parte que falava da construção de Brasília. A gente terminou a aula já dando início já a falar um pouco do curto e conturbado governo da figuraça do Jânio Quadros, né, presidente do Brasil, em 1961, durante só 6 meses. Porém, antes de continuar essa história e avançar até o final do século XX, eu quero abordar um tema com vocês relacionado a artes, arquitetura, literatura, que inclusive tem influência na construção de Brasília, porque boa parte dos prédios que foram construídos em Brasília, aliás, quase todos eles são de inspiração modernista, né, que é um movimento artístico, literário, que tem impacto na arquitetura, que tem início lá no início do século XX e que ganha força no Brasil a partir da década de 1920. Então vamos ver como é que essa história começa, tá? Vem aqui comigo. Olha só, em 1922, foi realizada em São Paulo a chamada Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela foi justamente feita em São Paulo. Muito dela foi bancada por famílias ricas de São Paulo que tinham em seus, digamos assim, jovens artistas, jovens escritores, pessoas muito, digamos, com um potencial enorme e que acabavam indo para a Europa, principalmente para Paris ou a Alemanha, acabavam trazendo ideias da Europa para o Brasil. Porém, até a década de 1920, antes da semana de 1922, o que acontecia? Era muito comum no Brasil simplesmente se copiar a arte que vinha de fora. Então, por exemplo, quando você tinha um determinado estilo literário, tipo o artístico barroco, você trazia da Europa e implementava aqui. O romantismo, a mesma coisa, no século XIX. O realismo também, e assim por diante. O que isso tinha um impacto? Você não tinha uma arte genuinamente brasileira, né? E uma das questões que foram levantadas pela geração de 1922 foi a seguinte: o que é ser brasileiro? O que é uma arte genuinamente brasileira, né? E aí eles vão começar a discutir essas questões. Quem são os grandes nomes da Semana de Arte Moderna de São Paulo, tá? Lembrando que a Semana de Arte Moderna ela vai discutir justamente o movimento artístico literário, arquitetônico, chamado modernismo. Modernismo. E os grandes nomes da Semana de Arte Moderna são os seguintes: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral. E eles são conhecidos como outros artistas, outros escritores, outros arquitetos, poetas, etc., como a primeira geração do modernismo. O que eles acabam discutindo essa primeira geração do modernismo, né? Ela acaba discutindo a seguinte coisa: o que é ser brasileiro? O que é uma arte genuinamente
brasileira. E aí, o que vai resultar disso vai ser o manifesto antropofágico. O que é o manifesto antropofágico? Vou explicar para vocês. O manifesto antropofágico é um manifesto que acaba chegando à seguinte conclusão. Para uma arte ela ser genuinamente brasileira, ela não deve excluir o que é de fora. Qual era a discussão? Era essa. Se exclui o que é de fora e só se produz algo aqui dentro, ou se você trazia algo de fora e era possível mesclar com o que era brasileiro e dali sairia algo genuinamente brasileiro. E foi isso exatamente que eles pensaram. Eles resolveram não rejeitar os estilos literários europeus, os estilos artísticos europeus, ou norte-americanos. Na verdade, eles resolveram que era importante essas influências chegarem ao Brasil, e a partir do momento que elas chegassem ao Brasil, elas se misturariam com a cultura brasileira, e daí sim, daí emergiria uma arte genuinamente brasileira. Aliás, ser brasileiro era isso. Ser brasileiro é você ser uma mistura de raças. É ser negro, ser índio, ser branco misturado com índio, branco misturado com negro, negro misturado com índio, negro misturado com branco. Então, com europeu, com asiático. Então, o Brasil é uma grande mistura. E é isso que o Manifesto Antropofágico vai fazer. O que é que o Manifesto Antropofágico defende? Ele defende o seguinte, que se devia aceitar o que vem de fora, mesclar com a cultura brasileira e o resultado será uma arte genuinamente brasileira. Uma arte genuinamente brasileira. Bem, o modernismo ele acaba tendo um impacto enorme em todo o século XX e até hoje ele tem um impacto gigantesco em tudo que a gente acaba produzindo aqui no Brasil, tá? De alguma forma ou de outra. Essa primeira geração discute muito a questão da identidade nacional, que era algo importante para eles. Então, por exemplo, o Mário de Andrade, ele foi talvez o maior folclorista da nossa história. Ele viajava pelos interiores do Brasil e buscava estudar folclore, né? O Oswaldo de Andrade, muito brincalhão, zoador mesmo, fanfarrão, também era um grande produtor. Tarsila do Amaral é uma grande artista, pintora, etc. e tal. Então, assim, eles inovavam realmente. A arte deles visava até chocar e tal. Então, assim, era proposital, de respeito às normas gramaticais, nos que eles escreviam. Tudo era muito proposital, mas eles tinham plena consciência do que eles estavam fazendo, que a ideia era justamente chocar aquela sociedade que estava acostumada com a mesmice, estava acostumada com o tradicionalismo e precisava evoluir, como as outras sociedades do mundo acabavam evoluindo naquele momento pós-Primeira Guerra Mundial. Bem, o modernismo ele não para na primeira geração. Na verdade, ele evolui para outras duas gerações. E aí é que a gente chega a Goiás, tá? Porque o modernismo ele tem impacto na literatura goiana, por exemplo. E não só na literatura goiana, como, por exemplo, na Constituição de Brasília. Afinal, Brasília
ela é fruto do pensamento modernista na arquitetura. É só vocês pegarem aquelas avenidas gigantescas de Brasília. Primeira coisa, Brasília é planejada. Segunda coisa, além dela ser planejada, você tem aqueles prédios com enormes envidraçados, vãos, etc. Né? Você vê que até a Catedral de Brasília, ela é fruto da arquitetura modernista. Sem sombra de dúvida, tanto Lúcio Costa quanto Oscar Niemeyer, eles são arquitetos e urbanistas modernistas, tá? Então, toda a obra de Lúcio Costa e principalmente de Oscar Niemeyer é modernista, tá? E isso tem influência, um pensamento europeu que chega ao Brasil, e não dá para falar que Oscar Niemeyer, por exemplo, ele não ele não produz uma arte arquitetônica genuinamente brasileira. Claro que ele produz. Ele é brasileiro, apesar dele ter tido as influências de grandes arquitetos de outras partes do mundo, o que ele produz é até hoje reconhecido como algo genuinamente brasileiro. Isso é modernismo, sem sombra de dúvida. Bem, e quando a gente chega para Goiás, a gente começa a pensar, na verdade, na segunda geração do modernismo. Segunda geração do modernismo. E qual é a grande discussão da segunda geração do modernismo? A grande discussão da segunda geração do modernismo já não é mais discutir o que vem a ser uma arte genuinamente nacional. A grande preocupação da segunda geração do modernismo na verdade, discutir o que acontece regionalmente. Então, por exemplo, o grande nome da segunda geração do modernismo, sem sombra de dúvida, é um cara chamado Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Tá? Alagoano, que terá como obra-prima Vidas Secas. Um livro chamado Vidas Secas, que eu aconselho vocês profundamente a ler, não para o concurso, quando vocês passarem no concurso de vocês, sentem e leiam Vidas Secas. É um livro, não é muito grande. Ali, Graciliano Ramos discute, é uma denúncia da miséria da qual o sertanejo nordestino ele vivia, sendo usurpado pela exploração de coronéis, pelo próprio governo que não estava nem aí para eles, enfrentando seca. E a família de quem está ali, a gente está falando, é de um homem chamado Fabiano, que devido à ignorância dele, aproveitavam dele. Ele era muito ignorante, ao ponto dele não conseguir nem se expressar claramente. Na verdade, ele balbuciava. Muitas vezes não se entendia o que Fabiano falava, ele grunhia como um animal. E a parte mais triste é relacionada à cachorra-baleia. Eu não vou me estender mais, mas leiam quando vocês tiverem a oportunidade de Vidas Secas. É um livro fantástico, tá? E Graciliano Ramos também tem um outro livro chamado São Bernardo, tá? Ele é o grande nome da segunda geração do modernismo. Então, a segunda geração do modernismo, ela acaba tendo a preocupação de discutir temas regionais. Segunda geração do modernismo é, sem sombra de dúvida, regionalista. Tá? Por essa razão, a segunda geração do modernismo ela tem grande impacto na literatura goiana, porque você tem, nesse sentido, dois grandes nomes da literatura goiana, que entram nessa segunda geração do modernismo, que são Bernardo Ellis, com o livro O Tronco. A grande obra dele é um livro chamado O Tronco, que foi publicado em 1956, onde ele discute justamente a dicotomia entre as práticas da oligarquia goiana, a antiga Goiás, o antigo Goiás, e a evolução do Estado, com o que o poder judiciário justamente se sobrepondo às antigas práticas das oligarquias goianas. Tá? Então você tem o tronco e você também tem os chamados ermos e gerais. Ermos e gerais. Aqui, em ermos e gerais, ele já é antes, tá? Do tronco. Ermos e gerais.
que é de 1944, tá? O Bernardo Ellis, ele é tão importante para a literatura goiana que ele virou imortal da Academia Brasileira de Letras, tá? Então, o Bernardo Ellis, ele era imortal da Academia Brasileira de Letras, tudo bem? O outro grande nome, né, da literatura goiana é, sem sombra de dúvida, a Cora Coralina. Cora Coralina, que tem como marca o fato dela ter publicado o seu primeiro livro já muito idosa, quando ela tinha 76 anos de idade. 76 anos de idade. Só conferir direitinho aqui para vocês. Cora Coralina, primeiro livro, exatamente. Aos 76 anos de idade, ela publica seu primeiro livro. 76 anos. Publica seu primeiro livro. Tá? E que livro foi esse? Poemas dos Becos de Goiás. Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Então, como vocês podem perceber, Poemas dos Becos de Goiás. Isso discute o quê? Goiás. Então, é a segunda geração do modernismo. O tronco, como eu falei para vocês, discute o quê? A questão das práticas da oligarquia, representada pelo coronelismo, versus o quê? O Estado moderno, representado por quem? Pelo poder judiciário. Agora, quem foi o primeiro modernista da história de Goiás? O primeiro modernista da história de Goiás não foi o Bernardo Ellis e muito menos a Cora Coralina. Para você ter ideia, Poema dos Becos de Goiás, ele é publicado na década de 1960, tá? Na década de 1960, você tem a publicação dos Poemas dos Becos de Goiás, tá? Mas o primeiro modernista goiano é Léo Lince, tá? Léo Lince, que publicou, que era um poeta. Ele foi o primeiro modernista goiano. Então, primeiro modernista goiano foi um poeta chamado Léo Lince, que publicou um livro chamado Ontem. Ontem, em 1928. Tá bom? Então, sobre essa parte de modernismo, é isso que eu quero falar. Brasília é construída à base da arquitetura modernista. Os grandes nomes do modernismo goiano são, sem sombra de dúvida, Bernardo Ellis e a Cora Coralina. Lembrando que a Cora Coralina ela só vai publicar já idosa, apesar de ela escrever desde jovem, ela só publica seu primeiro livro idosa. Então, vocês têm que ter isso em mente. Caso caia uma questão dizendo que ela publicou desde jovem, não. Definitivamente não. Ela não publica desde jovem, tá? Cora Coralina, ela publica já bem idosa. E o primeiro modernista goiano é um cara chamado Léo Lince, um poeta chamado Léo Lince. Ele publicou ainda nessa onda da primeira geração, de 1928, tá bom? Bem, dito isso, agora a gente pode passar, né, retomar aqui a continuidade da aula, né, em direção ao avanço temporal onde nós nos encontrávamos. Bem, pessoal, onde a gente parou na última aula? A gente parou na parte de construção de Brasília, e eu falando já, dando uma introdução sobre o governo do Jânio Quadros. Mas presta atenção numa coisa.
Eu já devo ter destacado para vocês que o governo do JK, ele começou de forma muito conturbada, com o general Lott tendo que garantir a posse do JK devido às pressões, por exemplo, de Carlos Lacerda e de setores golpistas da aeronáutica, para que o JK não disputasse a eleição. Caso ele disputasse a eleição, ele não seria eleito, e caso ele fosse eleito, ele deveria ser derrubado. Tá? Então, em 1956, houve uma revolta da aeronáutica. Tá? Em 1956, botando aqui, governo JK, só a continuação, tá? Governo JK, que vai durar de 1956 a 1960. Então, você tem uma revolta da aeronáutica chamada Revolta de Jacareacanga. Revolta de Jacareacanga, que é um município no Pará. O que aconteceu aqui? Os revoltosos, não querendo que o JK ele tomasse posse, ele assumisse o governo da presidência da República, alguns pilotos da aeronáutica vão sequestrar jatos e bombardeiros da aeronáutica e vão levar para Jacareacanga, no Pará, para iniciar ali um foco de revolta da aeronáutica para bombardear, se fosse o caso, as posições do governo e também o Rio de Janeiro, e contaminando as outras bases da aeronáutica pelo Brasil. Isso vai redundar no seguinte: o JK ele vai reagir de forma muito inteligente a essa questão. Ele vai conseguir desbaratar esse movimento revoltoso e ele vai anistia JK. Anistia revoltosos. Né? E aí, de 1956 a 1959, as coisas caminham muito bem. Né? Brasília já está sendo construída, o JK é o presidente Bossa Nova, a população está satisfeita com ele, etc. Há uma acomodação de setores contrários ao JK nas Forças Armadas, porém a aeronáutica ainda continua muito pilhada. Né? E aí o que vai acontecer? Alguns setores histéricos da aeronáutica vão resolver fazer uma revolta muito similar a essa revolta. E qual é o nome dessa revolta que vai acontecer em 1959? Em 1959, ocorre uma revolta muito similar à revolta de Jacareacanga, capitaneada por aloprados da aeronáutica, que vai ficar conhecida como Revolta de Aragarças. Né? Bem, se o JK, e aí Aragarças, no caso aqui Goiás, se o JK, durante a revolta de Jacareacanga, anistiou os caras, porque ele estava começando o governo dele, na revolta de Aragarças, a posição do JK é completamente diferente. Qual é a posição do JK? O JK decide, de uma vez por todas, enfrentar o movimento rebelde e o JK simplesmente vai ordenar que o exército bombardeie a base aérea de Aragarças. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, em Aragarças, você tem uma verdadeira batalha campal entre os aloprados da aeronáutica, que queriam derrubar o JK, e entre o exército brasileiro com bombas e tudo, ao ponto deles conseguirem pegar alguns aviões que eles haviam sequestrados e fugirem, e se exilarem na Bolívia, no Paraguai e no Peru. Só para vocês terem ideia da coisa como é que foi feia. Se vocês pegarem as fotos, você tem as fotos mesmo de avião derrubado, a coisa foi muito brava mesmo, tá? Bombardeio e tal, com artilharia e tudo. Então o JK aqui, ele reprime violentamente o movimento golpista, tá? De alguns elementos da aeronáutica. Vamos colocar assim, porque não foi a aeronáutica toda que aderiu a isso, tá? De
alguns elementos da aeronáutica. Tudo bem? Então é isso. Ocorre em Jacareacanga, primeiro no Pará, e você vai ter um movimento similar que vai acontecer aonde? Vai acontecer em Aragarça, Jacareacanga, desculpa, em Aragarça, e o destino é diferente. Se aqui você tem anistia, aqui você tem o quê? Repressão, repressão violenta a esse movimento. Ainda nesse período, vai acontecer o seguinte, o governo JK ele é marcado também pelo movimento camponês que vai acontecer aqui em Goiás de Trombas e Formoso. Tá? Vou explicar isso para vocês. Movimento que vai se dar de 1950 a 1957. Então, na verdade, o movimento ele tem origem em Vargas, né? No governo Vargas, e ele vai se estender, na verdade, nem o governo Vargas, o governo Dutra. E ele vai se estender até o governo JK. Tá? Então, qual é o nome do movimento? Movimento Camponês de Trombas e Formoso. O que vai acontecer aqui? Aqui, na verdade, é o seguinte, você já tem a questão, aqui é muito reflexo da questão da tensão agrária por conta da má distribuição de terra no Brasil, né? Da ação de poceiros, da ação de grileiros. Então aqui você tem uma tensão muito grande devido à construção da BR-153 e, posteriormente, a partir de 1956, com o anúncio da construção de Brasília, a construção de Brasília só faz essa questão aumentar, você tem, desde muito cedo, isso daqui é um reflexo da tensão agrária por conta da concentração de terras, concentração de terra no campo. Então, o que vai acontecer? Essas terras, em 1950, daquela região, começam a se valorizar, você começa a ter especulação. Já havia pessoas morando ali naquela terra, essas pessoas começam a ser expulsas da terra, por conta da especulação, por conta da ação de grileiros, jagunços, que começam a tomar a terra dos camponeses. Esses camponeses eles vão se organizar, eles são influenciados pela ação também do Partido Comunista Brasileiro e tal, que naquele momento estava na ilegalidade, e eles vão pegar em armas. Então, vai ser a primeira vez, eu acho que é a primeira vez que acontece um movimento camponês que vai derrotar. Os camponeses vão derrotar a ação desses grileiros nessas duas ocasiões. Você tem verdadeira batalha mesmo, troca de tiros, gente morrendo, coisa feia também aqui, muito feia. E aí, no caso, os camponeses vencem. Inclusive, esses camponeses, eles vão receber o título de propriedade das terras, tá? Eles vão conseguir derrotar esses caras aqui pegando em armas. O grande líder desses camponeses, na verdade, é um cara chamado... Fugiu agora o nome dele. Julião, não. Bem, eu vou lembrar o nome dele e eu passo daqui a pouco para vocês. Ele vai ser eleito deputado estadual em Goiás, e aí depois o que vai acontecer? Ele vai acabar, a partir de 1964, desaparecendo devido ao golpe militar de 1964, porque ele era um péssimo exemplo, né,
porque esses caras aqui, eles começam a defender, também é fruto da marcha para o oeste, tá? Isso daqui também não deixa de ser fruto da própria marcha para o oeste, que acaba proporcionando mais especulação de terra aqui, marcha para o oeste, com a chegada de mais gente, de imigrantes, etc. e tal, faz isso. Então, você vai ter esses caras aqui servindo de péssimo exemplo para o que o governo militar pensava que era o modelo ideal de exploração do campo brasileiro. Então, o líder do movimento, ele, quando eu não lembro o nome, eu vou lembrar, líder, acaba desaparecendo a partir de 1964. O nome dele, se eu não me engano, é José Porfírio, mas eu vou confirmar com vocês. Eu vi agora na minha cabeça, mas eu vou confirmar já já. Isso daí, 1964. Ele desaparece, provavelmente foi o governo militar que deu fim a ele, tá? Depois de ele ter sido eleito deputado estadual em Goiás, tá bom? Pessoal, a gente volta já já. Continue com a gente, porque aqui é diferencial.